What's up guys, how are you doing? Good? Awesome. Bom, olha só, algum tempo atrás lá no Instagram eu pedi pra vocês me mandarem perguntas sobre a minha profissão, sobre como foi ser professor, como é ser professor e coisas do gênero. A ideia desse vídeo veio quando uma fã do canal chegou pra mim com várias perguntas e tudo mais, e aí eu precisava responder, tá? Então, baseado nas respostas que eu dei pra ela, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, ok? Então, let's get started. Quando você iniciou sua profissão, você sabia de tudo? Tempos verbais, como usar cada tempo verbal, todas as conjugações de verbo, etc. Quando eu comecei a trabalhar como professor de inglês, na verdade eu não sabia tudo, eu não sei tudo ainda, e eu acredito que eu não vou nunca saber tudo. Quando eu comecei a dar aula de inglês, meu nível era o intermediário avançado, mais ou menos. Ela depois perguntou se eu já era fluente em inglês, eu era mais ou menos fluente, assim, eu gostava de falar e eu tinha uma manha, digamos assim, pra falar. Quando você começou, quais foram as suas primeiras dificuldades? Bom, eu comecei a dar aula de inglês quando eu tinha uns 20 anos. Eu tenho 26, mas 21 talvez, não lembro. Mas enfim, o caso é que eu dava aula pra pessoas muito mais velhas que eu, às vezes, acima de, sei lá, 50, 70 anos eu tive alunos, e algumas vezes era meio estranho pra eles se reportar a mim como professor, como uma pessoa responsável pelo aprendizado deles e tudo mais, tá? Acontece. Assim como as crianças, às vezes elas tinham dificuldade de me ver como uma figura de autoridade dentro da sala de aula, porque algumas vezes eu tinha os mesmos gostos que elas, eu assistia, principalmente como adolescente, eu assistia as mesmas coisas, as mesmas séries, eu acessava os mesmos sites, a gente fazia algumas coisas relativamente parecidas. Então, às vezes, para eles era difícil manter essa distância entre o professor e o Henrique. Em questão de, digamos, conteúdo, né? Eu não sabia tudo, tá? Eu não sei tudo. Eu tinha dificuldade, por exemplo, para falar os EDs dos verbos. Eu tinha vários problemas de pronúncia. Uma vez eu falei, em vez de falar cough, que é tossir, eu falei cock, que é tipo pênis. Então, normal, sabe? São erros que a gente erra porque a gente não sabe as coisas. E conforme você vai estudando, e quanto mais você for estudando, mais você vai saber e melhor você vai lidar na frente dos alunos. Eu tinha problemas também, por exemplo, quando eu não sabia alguma coisa, eu ficava me sentindo muito culpado, me sentia mal. E com o tempo eu fui entendendo, com o tempo eu fui tendo a consciência que eu tenho hoje, que a gente não sabe tudo. Tá? Então, isso de achar que você precisa saber tudo desde o começo é muito normal. Mas com o tempo você vai vendo que é impossível você saber tudo. Uma coisa que pra mim foi muito tranquilo foi em questão ao trabalho, assim, em algumas escolas de inglês, quando você começa a trabalhar nelas, o professor ou o chefe, a pessoa que está acima de você, ela te cobra algumas coisas que ela acha que você pode adivinhar, tá? Não foi o meu caso, assim, eu dei sorte, os empregos que eu arrumei, todo mundo foi muito supportive, todo mundo me ajudou muito a crescer como professor, como pessoa, então por isso eu não posso reclamar de forma nenhuma disso. Perguntar então quanto tempo eu dou aula? Calculando assim, são 6 anos mais ou menos como professor de inglês, que faz diferença, gente. Tipo, no começo, você não tem ideia de como fazer as atividades, você não tem ideia de como ajudar seu aluno. Com o passar do tempo, você vai percebendo que várias perguntas se repetem, várias dúvidas se repetem, você encontra uma forma melhor de explicar alguma coisa que o aluno vai entender de uma forma melhor. Você dando aula no Brasil, você vai perceber também que as mesmas dúvidas, os mesmos erros que o seu aluno teve, você também já teve. E olhando de como você desfez a dúvida, é mais fácil de você explicar para a pessoa como ela pode resolver esse problema que ela está tendo. Então é muito legal e você vê assim, se você se dedicar também, tem isso pouco, que você vê como você muda como professor e você vai vendo como suas atitudes mudam também. Por último, dicas para quem está começando carreira. Uma coisa, coisas assim que tiro muito do meu estágio do ano passado é o seguinte, que é uma frase de algum outro professor que eu não lembro de que mas estava num dos textos que eu li durante o estágio, que é o seguinte: o único comportamento que o professor pode controlar é o seu próprio. Então, você, professor, é só você que controla. Você não consegue controlar o comportamento dos seus alunos, não importa o que você faça, você pode tentar cativar eles, você pode tentar muitas coisas, mas nada garante que você vai aí prender o aluno e controlar o comportamento dele. Tá? É muito difícil. É impossível. O único comportamento que você pode controlar é o seu. Não esquece que dentro da sala de aula você é a figura de autoridade, você é a pessoa que vai estar lá
sendo o cabeça e que você tem que controlar o seu comportamento para você não dar o comportamento errado para os alunos, tá? Porque você também é um espelho para eles. Então, o que você fizer, eles vão se achar de certa forma no direito de fazer também. Sobre cativar os alunos, eu acho que é sempre uma tentativa, a gente sempre se esforça. Agora, o que acontece é que algumas vezes o que o aluno quer é muito diferente daquilo que você quer. Então, as expectativas dos alunos e as expectativas dos professores nem sempre coincidem. Na verdade, dificilmente elas coincidem, tá? Então, a gente tenta, se esforça ao máximo, trazer coisas interessantes para os alunos, coisas que eles vão gostar, mas nem sempre a gente acerta, tá? E acontece, gente. A gente não tem como adivinhar o que o aluno quer. Outra coisa, não levem as coisas pro lado pessoal. A gente também não pode achar que toda vez que um aluno fizer uma coisa errada, foi alguma coisa que a gente fez. Às vezes a gente pegou ele num mau dia, às vezes ele não gosta de determinada atividade, não gosta do assunto, enfim, tá? Not your fault, tá? Não é sua culpa. Eu já disse isso várias vezes, mas repito, não tente saber tudo, tá? Então não adianta você pegar o livro de gramática e querer decorar ele. Não, vai com calma, você vai estudar, vai ensinar determinada coisa, estuda aquilo, mas estuda bem. Eu sempre... o que me fez a diferença no meu inglês, na verdade, foi isso. Foi eu sentar e estudar o conteúdo até o momento que eu conseguisse, com as minhas palavras, pensando assim, eu sou um aluno e eu quero passar isso para o meu colega que não entendeu. Como é que eu ia dizer isso? Não pensando como eu sou um professor e eu quero passar isso para o meu aluno, tá? Então eu acho que isso faz bastante diferença. Você pensar da forma mais fácil de você falar para os alunos, não ficar usando um monte de palavra gramatical. Às vezes você precisa, tá? Mas o aluno não precisa saber aquelas palavras. Ele precisa saber mais quando usar, etc, tá? Então, pense um pouquinho dessa forma. A última coisa que eu diria para vocês que estão começando agora é planejar e organizar, tá? Planejar aula é muito importante, na minha opinião, assim, porque você vê... E planejar não somente a aula do dia, mas o curso como um todo, tá? Então, faz um planinho, o que eu quero, né, colocar os objetivos sempre lá, o que eu quero que meu aluno faça. E aí você, quando você estiver escrevendo os procedimentos da sua aula, o que você vai fazer na aula, você pensa, meu aluno vai conseguir fazer isso aqui, chegar nesse objetivo que eu determinei, fazendo esses passos aqui. Sim? Massa, é isso aí. Não? Pensa de novo, volta, muda, e assim por diante. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta pra mim, sobre a minha profissão, sobre como eu comecei a dar aula de inglês, deixe nos comentários que eu respondo aqui. Se você, professor de inglês, tem alguma coisa para compartilhar sobre como você começou dando aula de inglês, deixa aí também que eu vou curtir bastante, alright? Bom, agora eu quero dizer para você seguir lá o canal Teacher I Have a Question, porque tá rolando muita coisa sobre a viagem, tô dando dicas de inglês, dicas de viagem, então check it out, alright? Bom, deixa o like de vocês, comentem, compartilhem. I see you around. Bye bye.